parle Mas aqui a Bíblia nos fala d'une femme de cananéenne uma mulher cananeia qui marchait derrière que Jésus, andava atrás de Jesus. qui demandait à l'aide E ela pedia ajuda. parce que sa fille Porque a sua filha, était cruellement ela estava tourmentée par les démons. demais atormentada por Alors demônios. cela me dit Então isso quer que cette dizer femme était tellement désespérée que essa mulher estava tão parce qu'elle a dit desesperada, cruellement. porque ela diz cruelmente. Ça veut dire que sa fille était vraiment dans un Quer état dizer que realmente sua filha estava d'agonie, no estado qu'elle ne savait même plus angustiante, quoi faire. que ela não sabia mais o Et que quand fazer. cette femme E quando aquela mulher aperçut Jésus, ela percebeu Jesus, je pense qu'elle a dit dans son eu cœur acho que ela deve ter dito em seu coração: que voilà la solution de aqui ma está a fille. solução da minha filha. Aujourd'hui, ma fille va être Hoje minha délivrée de filha ces vai démons ser liberta desses demônios qui sont en train de le que perturber estão a cruellement. persegui-las. Et cette femme, E aquela il se mulher, met à crier derrière ela Jésus começou a gritar atrás de Jesus, pour demander le secours. pedindo de socorrê-la. Parce qu'elle a déjà entendu parler de Ela já Jésus. tinha escutado falar Que dele. Jésus faisait des Que miracles. Jesus fazia milagres. Jésus guérit. Jesus curava. Jésus ressuscite des Jesus morts. ressuscitava mortos. Alors, Então, elle se met à courir derrière Jésus. ela começou a correr atrás de Jesus. Mais avant que Jésus arrive là, Mas antes de Jesus chegar ali, Jésus parlait avec les pharisiens. Jesus ele estava conversando com Le pharisien qui posait la question à os Jésus, fariseus. Eles perguntavam a qui lui Jesus. demande pourquoi E eles perguntavam por que ses é disciples que seus discípulos ne respectent pas les traditions não de leurs respeitavam ancêtres. a tradição dos Pourquoi ils ne antigos. se lavent pas les mains avant de passer eles à não table? lavavam as mãos antes de passar a Et mesa. Jésus, E Jesus il les explique estava pour explicando leur dire de l'écouter une fois pour toutes. para que ele escute de uma vez por Et todas. Jésus leur a expliqué que ce n'est E pas, Jesus explicando que não ce que rentre dans l'homme é o que entra no qui homem salisse l'homme, que suja o homem, mais ce qui sort de l'homme. mas é o que sai do homem. Et après cela, E depois disso, la Bible nous dit que Jésus se rendait à a Jérusalem. Bíblia fala que Jesus ia até Jerusalém. Mais pour aller à Jérusalem, il a passé Mas, para que ele chegue até Jerusalém, ele passou, Il a passé entre Samarie et ele Galilée. passou entre Samaria e Galileia. Et là, E aí, il y a cette femme ele encontrou esta mulher qui marche derrière lui, que andava atrás qui dele demande l'aide. e que pedia ajuda. Tout ce qui se passe dans ta vie. Tudo que acontece na tua vida, Dieu crée une situation Deus ele cria pour que situações sa bénédiction para que a sua bênção arrive jusqu'à toi. chegue até você. Dieu crée toute Deus, situation ele cria todas as pour situações t'amener para te trazer à sa bénédiction. a sua bênção. Tous les coups, Todas as dans vezes, tous les cas, em toda Dieu situação, crée toujours des situations cria impossibles sempre situações pour impossíveis t'amener la para te bénédiction. levar a bênção. Jésus a passé exactement Jesus, ele passava exatamente dans cet endroit naquele local au moment que cette no momento femme que aquela mulher avait besoin de Jésus. precisava de Jesus. Mais poursuivons. Mas, La prosseguindo, Bible nous dit que cette femme criait derrière Jésus. que essa mulher gritava atrás de Jesus. Et il y a eu un moment donné E houve instante, momento, que les disciples de que os Jésus, discípulos de Jesus, je pense qu'ils ont eu marre eu acho que eles já estavam cansados en écoutant cette de femme escutar derrière essa eux, mulher atrás dele, en train de crier, crier. gritando. Aie pitié de moi, Misericórdia, fils de filho David. de Davi, Aie pitié de moi, misericórdia de mim, sauve-moi. salva-me. Ma fille est cruellement possédée par les démons. Endemoniada. Seigneur, Senhor, aie pitié de moi, misericórdia de mim, aie pitié de moi. misericórdia de mim. À tel A point tal ponto que les disciples que de os Jésus discípulos de Jesus, n'en pouvaient plus. eles não aguentavam. Mais la Bible a dit que Jésus ne dit pas un A seul Bíblia mot. fala que Jesus não dizia
Est-ce que Jésus n'entendait pas la femme qui criait Será derrière que lui? Jesus não escutava a mulher gritar atrás dele? Bien sûr que oui. Claro que sim. Jésus écoute la femme qui criait Jesus, ele derrière lui. escutava a mulher gritar atrás Mais dele. Jésus ne répondait Mas pas. Jesus não respondia. Peut-être aujourd'hui, Talvez hoje, dans ta vie, na tua vida, tu cries você grita derrière Jésus. atrás de Jesus. Tu cries, Você grita, Seigneur, Senhor, aide-moi. me ajuda. Aie pitié de moi. Misericórdia de Je suis en mim. train de vivre une Eu situation estou vivendo impossible. uma situação impossível. Je suis au bout de force. Eu estou sem força. Je ne supporte plus la Eu situation. não suporto mais. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, aide-moi ajuda-me avec cette situation. com essa Et situação. tu cries jour et E nuit. você grita noite. Tu cries des jours et des jours. Você grita dia. Tu cries pendant des mois et des e mois. meses. Tu e cries meses. pendant des années et des années. Anos e anos. Et Jésus ne te répond pas. Jesus não te responde. Est-ce que Jésus ne t'écoute pas? Será que Jesus não te escuta? Bien sûr que Jésus t'écoute. É claro que ele te escuta. Avant même que tu ouvres la Antes bouche, que você abrisse a sua boca, Jésus savait déjà. Jesus, ele já sabia. Avant même que tu penses à Antes parler que quelque você chose, pensasse em falar algo, Jésus savait déjà. Jesus já sabia. Avant même que tu le rencontres, Antes mesmo que você o encontrasse, Dieu a créé la situation Deus criou a situação pour que tu rencontres Jésus para que tu encontres Jesus à l'heure, no momento, jour hora, précise dia exato. que tu devais rencontrer E Jésus. você deveria encontrar Jesus. Pourquoi? Porque Pour que é la délivrance, para que la solution a libertação, a solução de tes problèmes dos teus problemas soit résolue. seja resolvido. Mais pourquoi Jésus ne répondait pas? Mas por que Jesus não respondia? La Bible dit A Bíblia fala que nous devons que persévérer. devemos perseverar. Nous devons surpasser Nós devemos surpassar notre propre capacité. as nossas próprias capacidades. Nous devons arriver à un moment donné de Nós notre temos vie que chegar a um momento de nossas où nous vidas ne voyons plus onde la a porte de gente sortie. não enxerga nenhuma porta de saída. Et ce moment-là, E nesse instante, et on devait se déposer nós temos que depositar totalement, totalmente, dépendait de Dieu. dependência total de Deus. Jésus ne répondait pas à cette femme. Jesus, ele não respondia Parce àquela que quand mulher. elle a commencé à Porque crier, quando ela começou a gritar, je pense qu'elle était avec toutes ses forces. eu acho que ela estava com todas as suas forças. Mais il y a eu un moment donné Mas havia um certo momento que cette femme était fatiguée essa de mulher, crier. ela cansou de gritar. Mais elle n'a pas arrêté de crier. Mas ela não parou de Elle gritar. a surpassé sa propre chair. Ela surpassou a sua Elle carne. criait E ela gritava. à tel point A tal ponto les disciples n'en pouvaient plus. que os discípulos não Ils ont aguentavam eu mais. marre Eles não aguentavam d'entendre mais cette femme de crier. escutar essa mulher gritando. Peut-être aujourd'hui tu cries Talvez você grite comme hoje cette femme. como essa mulher. Jésus ne répond pas. Jesus não te responde. Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Por que você não deve De abandonar crier derrière Jésus. de gritar atrás de Jesus? Nous allons le découvrir. Nós vamos descobrir, Nous allons le découvrir en ce moment. descobrir juntos. Et quand les disciples disent à E Jésus, quando os discípulos disseram a Jesus, Maître, Mestre, envoie-la. envia, Parce qu'elle n'arrête pas de crier derrière nous. porque ela não para de gritar. Et qu'est-ce que Jésus a dit? E o que Jesus falou, Nous allons regarder. nós vamos ver. C'est que Jésus lui a O que répondu. Jesus respondeu-lhe. Jésus lui dit comme ça, Jesus falou-lhe assim, laisse-moi retrouver. eu estou a procurar. Jésus lui répondit, je ne suis envoyé que pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Fui eu enviado só para os filhos da casa de Israel perdido? Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Ça veut dire que même si je continue à crier, Ainda que eu continuasse a gritar, ça ne va pas servir. não valeria, Parce que Jésus n'est pas venu pour moi, c'est ça? porque Jesus não veio para Il est venu que pour les enfants perdus de la maison Ele d'Israël. veio só para os filhos perdidos da casa de Israel. Alors, mon ami, Então, amigo, normalement, en normalmente, écoutant cela,
Escutando isso, cette femme devait arrêter de crier essa mulher deveria parar de gritar et retourner e voltar d'où elle est venue. da onde ela tinha Parce vindo, qu'il n'y avait plus d'espoir. porque aí não tinha mais. Elle marchait derrière Jésus. Ela andava atrás de Et Jesus. le seul mot que Jésus E a única palavra que Jesus dit à cette femme, disse àquela mulher: je ne suis pas envoyé pour d'autres, eu não vim enviado para mais outro, je viens pour la maison mas eu d'Israël. vim para a casa de Israel. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Quer dizer, não é para você. Jésus est venu Jesus veio pour la maison d'Israël. para a casa de Israel. Mais regardez Mas olha, ce qui va renverser la o situation que vai mudar a situação dans la vie de cette femme. na vida dessa mulher. Des fois tu cries Às vezes você grita et au lieu d'avoir la réponse, e em vez de ter a resposta, tu as des réponses négatives boas respostas, você tem maus respostas. qui te disent que negativas, ta situation n'a plus de solution. que a situação não Des tem fois tu es solução. malade, Muitas vezes você está tu doente, vas derrière un médecin você vai atrás do et médico le médecin va te e dire, o médico vai te je dizer: ne peux rien faire pour toi. eu não posso fazer nada. Ta por situation você. est perdue de A l'avance. situação sua já perdeu. Tu Já vas mourir. Você vai morrer. Tu as que quelques jours. Você tem só alguns La dias. médecine ne peut plus rien faire pour toi. E a medicina não pode fazer nada. Et por là, você. mauvaise nouvelle. E aí então, Cette maus femme novas. Então essa mulher, a eu une mauvaise nouvelle. ela teve uma mal Son nova. unique espoir, A sua única esperança, l'espérance qu'elle avait, a única esperança que ela elle a dit que je ne peux pas rien faire pour toi. foi que eu não Je tenho, suis venu que pour la maison eu d'Israël. não posso fazer nada para você. Eu vim para Elle n'a pas arrêté. mas ela não parou. La Bible nous dit que cette A femme, Bíblia fala que esta mulher, elle vient jusqu'à Jésus. ela chegou até Et Jesus elle s'est prosternée. e ela se prostrou. Et Jésus va dire à cette femme E Jesus falou a essa mulher qu'il n'est pas bon que não é bom de prendre le pain des enfants de pegar a comida dos filhos et le jeter aux petits chiens. e jogar aos cachorrinhos. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, une telle parole uma palavra dessa est dure é difícil à recevoir, de receber, est dure é difícil à ravaler. a engolir. Des fois, nous écoutons des paroles dans Às notre vie vezes a gente escuta palavras nas nossas et vidas ces paroles-là nous font e reculer. essas palavras fazem que a gente volte Ces atrás. paroles-là nous font Essas abandonner. palavras nos fazem abandonar. À combien de reprises Quantas das vezes que beaucoup de gens, que muitas pessoas, beaucoup de nous écoutent des paroles muitos de négatives. nós escuta a palavra Et negativa à cause de ces paroles e négatives, por causa das palavras negativas il abandonne tout. ele desiste de tudo. C'est lui qui cherche une solution Aquele que procura uma parce solução qu'il est malade. porque ele está Et doente. le médecin dit qu'il n'y a plus de E o solution. médico diz que não tem C'est solução. fini pour toi. Acabou para você. Il jette l'éponge Ele joga a esponja et il se laisse aller. e ele se deixa ir. Celui qui cherche le travail, Aquele que procura um emprego on lui dit que de négativité, e digam para ele só il negatividade. abandonne, Ele abandona. il cède. Ele cede. Une vie familiale, Uma vida familiar c'est que de déception. só de Un decepção. mariage, Um casamento c'est que de déception. só de decepção. Et il jette E l'éponge ele joga a et toalha il se laisse e aller. ele se deixa ir. Cette femme, Essa mulher, il n'a pas abandonné. ela não Elle n'a abandonou. pas jeté l'éponge. Ela não chegou a Elle a toalha. répondu à Jésus. Ela respondeu a Jesus. Elle a dit oui, Ela maître. disse sim, né? C'est vrai. É verdade. Mais le petit chien, Mas os cachorrinhos, il mange eles comem des miettes das migalhas qui tombent de la table de sa da maître, mesa son do maître. seu mestre. Alléluia. Aleluia. Si tu n'as pas donné gloire à Se Dieu, você não deu glória a tu Deus, n'as pas compris, ma é frère. que você não entendeu. Tu n'as pas compris, mon frère. Você não entendeu, meu Mon irmão. ami, tu n'as pas compris. Meu amigo, você não entendeu. Jésus a dit à cette femme Jesus, ele falou essa qui mulher criait derrière que elle, estava gritando atrás qui dele. n'est pas venu pour les Ele não autres, veio para os outros. mais il n'est venu que pour la maison d'Israël. Acho que ele veio só para a casa de Elle a Israel. continué à E crier. ela continuava Elle n'a gritando. pas E abandonné. ela não desistiu. Elle est venue jusqu'à E ela chegou prosterner até devant Jésus. prostrar-se diante. Et Jésus va lui E dire, Jesus vai il n'est dizer, pas bon não é de bom prendre le pain des enfants dar a
o pão dos filhos et le jeter aux petits e chiens. dá-lo aos Elle a cachorros. dit oui, Ela Seigneur. disse sim, Je Senhor. suis d'accord avec Eu estou toi de acordo de ne contigo. pas prendre la nourriture des enfants et donner aux petits A chiens. comida das crianças. Mais e le dar aos petit chien, mas Seigneur, os cachorrinhos, ils mangent le eles miette comem das qui migalhas tombe de la table de leur maître. da mesa Gloire à do Dieu. mestre dele. Glória a Deus. Cette femme, Essa mulher, elle persévérait ela persistia. dans la lutte. Elle Na luta. persévérait Ela perseverava dans la difficulté. na dificuldade. Elle ne lâche rien. Ela não Vous largava savez nada. pourquoi, ma soeur? Vocês sabem Vous savez por quê, pourquoi, meu mon irmão? frère, mon ami? Meu irmão e meu Parce amigo. que cette femme savait Porque essa mulher qu'il n'y sabia avait pas d'autre que não solution. havia outra solução. Soit Jésus-Christ, Ou era Jesus, ou sa fille va mourir. ou a filha dela ia. Alors elle avait décidé, Então ela tomou a tout decisão. le temps que ça allait durer, O tempo que fosse, elle n'allait pas abandonner. ela não ia abandonar. Comme Jacob, Como Jacó, quand il a lutté avec quando ele l'ange, lutou com os anjos. l'ange dit à O Jacob, anjo disse a Jacó: laisse-moi partir. Deixa eu ir. La journée commence à venir. E o dia já estava mais. Je dois partir avant l'arrivée du E jour. eu tenho que ir embora antes do levantar do Jacob sol. dit, je ne te laisserai partir que Não vou te si largar tu changes mon nom. enquanto não mudar. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Il a lutté, Ele Jacob, lutou, Jacó. toute la nuit Toda noite. avec l'ange. Il était Ele fatigué. estava cansado. Mais elle a dit, je ne te laisserai Mas pas. ele disse: eu não vou te deixar. C'est l'unique É a opportunité única que oportunidade j'ai que eu tenho pour changer mon nom. para mudar Qu'on meu m'appelle nome. plus Jacob le Que não voleur. chame mais Jacó o ladrão. Il n'a pas abandonné. Ele não abandonou. Cette femme, Aquela mulher, malgré le propos du ainda Seigneur que Jésus, os proposições do qui Senhor était dure, que eram qui duras, était difficile que eram difíceis à avaler, a engolir. cette femme, Essa il mulher, n'a pas ela abandonné. não abandonou. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, deux fois, muitas das Jésus vezes, a des paroles Jesus tem palavras dures, duras, mais qui va t'amener mas que vai te trazer à la bénédiction, a bênção, qui va t'amener que vai te à surpasser levar a depassar, la force d'homme a superar a força do homem, pour t'amener para te levar dans la gloire du Père. na glória do Pai. Jésus a dit à cette femme, Jesus falou a esta je suis mulher, venu que pour les enfants perdus d'Israël. vim só para os filhos de Israel, os perdidos. Mais elle a entendu, Mas ela escutou elle n'a pas abandonné. e não abandonou. Ma soeur, mon frère, Meus irmãos, Dieu te parle aujourd'hui. Deus, ele te fala hoje, Ne abandonne pas la lutte. não abandone a Ne luta. recule pas. Não volte atrás. Même si Jésus ne dit pas un Ainda mot, que Jesus não te diga nada, continue à te humilier. continua te prostrando. Continue à te Continua te humilhando. crier derrière Jésus. Gritar a Seigneur, Senhor, fils de David, filho de Davi, aie pitié de moi. tem misericórdia. Sauve-moi. Salva-me. Fais comme cette femme. Faça como Elle essa n'a mulher. pas abandonné. Ela não abandona. Quelles que soient les paroles Qualquer négatives que seja a palavra qui negativa peut sortir de la bouche que du pode maître, sair da boca do ça mestre, ne l'a pas découragé. não a fez desistir. Combien de nous Quantas das qui vezes se découragent aujourd'hui nós desistimos hoje à cause d'une petite por non causa do não qu'on lui dit? que foi lhe Il dito. frappe une porte Ele bate numa porta et la porte ne se ouvre pas. e a porta não se abre. Et il abandonne. Ele abandona. Il recule Ele volta atrás. au lieu de refrapper notre Então, porte. em vez de bater em outra Cette porta, femme a frappé la porte. essa mulher bateu na porta. La porte n'est pas ouverte. A porta não Elle a abriu. continué à frapper la porte. Ela continuou batendo na La porta. porte n'est pas ouverte. A porta não Elle a abriu. continué à Ela frapper la continuou porte. batendo na porta. Elle a continué à frapper la Ela porte. continuou batendo Et na la porta. porte s'ouvrit. E a porta se On lui abriu. dit non. Quando se abriu, Tu ne disse, peux pas "Não, rentrer dans cette porte. Você não pode entrar Ce nessa n'est porta. pas pour toi. Essa porta não é para você." Elle n'a pas arrêté. Mas ela não Elle parou. continue à crier. Ela continuou gritando. Je vais rentrer. Eu quero entrar. Laisse-moi rentrer. Me deixa entrar. Laisse-moi rentrer. Me deixa entrar. Laisse-moi rentrer. Me deixa Laisse-moi entrar. rentrer. Me deixa Laisse-moi entrar. rentrer. Me deixa entrar. Jusqu'à quand Jésus dit, Até quando Jesus je vai ne suis dizer, pas venu pour toi, eu não vim
vim para Je ne você. peux rien faire Eu pour não toi. posso fazer nada Je por suis là pour você. les enfants Eu d'Israël. estou aqui para os filhos de Elle s'est Israel. prosternée. Então ela se prostrou. Je suis face à toi. Eu estou face Aie a ti. pitié de moi, Tem Seigneur. misericórdia J'ai de mim. besoin de toi, Eu Seigneur. preciso de ti, Elle a Senhor. entendu, Então ela mais elle n'a pas escutou. reculé Mas ela à não cause voltou d'une atrás. parole Por causa de négative. uma palavra que Dieu foi veut que tu errada. persévères. Deus quer que você persevere. Persévérance. Perseverança. La A persévérance perseverança porte de fruits. traz frutos. Cette femme, Essa mulher, elle est un modèle ela é um exemplo pour nous para chrétiens, nós crentes, pour nous dire, para nos dizer, n'abandonnez pas, não ne abandone, reculez pas. não volte atrás. Jésus ne te répond pas, Jesus, ele não mais te n'abandonnez respondeu. pas. Mas não Continue à abandone. crier, Continue a continue gritar. à crier. Continue La a gritar. victoire va arriver dans ta Vitória vie. vai chegar na Alléluia. Aleluia. Des fois, on écoute Muitas das vezes a gente escuta de mauvaises paroles palavras qui ruins viennent de la bouche d'un que frère, vêm da boca do irmão des fois même de notre e até pasteur. mesmo dos nossos Et pastores. cela E isso nous touche nos profondément. toca À profundamente. tel point, A tal ponto des fois que la que personne a s'éloigne de pessoa Dieu. muitas das vezes se afasta de Deus. Paroles négatives Palavras viennent negativas de la bouche de ton frère, vêm ta da boca soeur, do teu irmão, même da de tua ton irmã, pasteur. e até do teu pastor. Imaginez Imagine cette femme essa qui mulher était devant que estava Jésus-Christ, diante de Jesus le Cristo, maître, o mestre, le chemin, o caminho, la vérité a verdade et la vie, e a vida, qui entend de lui que dire estava lhe qu'il dizendo n'est pas bon e não é de bom prendre le pain des de enfants pegar o pão dos et le filhos donner aux e petits dar chiens. aos cachorrinhos, À tel point a tal ponto que cette parole que essa peut palavra déchirer le cœur, pode rasgar peut o coração, saigner le cœur. pode sangrar o Mais coração. cette femme, Mas aquela elle a dit mulher, oui, Seigneur. ela disse sim, Senhor. Oui, Seigneur. Sim, Mais Senhor. le petit chien, Mas os il cachorros, mange le eles miette comem qui a tombe dans la migalha table de que ses cai maîtres. abaixo da mesa do N'abandonnez mestre. pas. Não abandone. N'abandonnez pas. Não abandone. Continuez à crier. Continue gritando. La victoire A vitória va venir vai chegar. après la persévérance. Depois da perseverança, La victoire a vitória est venue virá. dans la vie de cette femme. Veio na vida dessa Ce mulher. n'est pas avant qu'elle persévère. Não foi antes dela C'est pas à perseverar. son arrivée, Não foi quando ela chegou. mais après la persévérance, Quando ela perseverar. après que sa parole, Depois que a sua après palavra, que sa cri depois que seus a gritos perturbé les disciples, perturbou os discípulos, il dit Seigneur, eles disseram: Senhor, envoie-la. envia. Elle crie derrière lui. Ela sans ia embora e ela continuava arrêt. gritando. Cela a provoqué Essa aí provocou la foi a de fé, cette femme a fé dessa que mulher, Jésus que Jesus va vai sauver sa fille. salvar a vida La dela. foi de cette A femme fé daquela qui lui mulher dit que lhe diz: c'est Jésus. é Jesus. C'est Jésus. É Jesus. C'est Jésus É Jesus. qui me guérit. Pode C'est curar. Jésus É Jesus qui va guérir ta que vai fille. curar a Ne reculez Não pas. volte atrás. Elle n'a pas reculé Ela não voltou. parce qu'elle n'avait pas d'autre Porque ela solution. não tinha outra solução. Il n'y avait pas d'autre Não solution. havia outra Et solução. cette femme, E aquela elle mulher, était sûre d'elle ela tinha que c'est certeza mon opportunité que era a única pour oportunidade sauver ma fille que ela tinha para salvar Je a dois filha. persévérer. Eu tenho que perseverar dans le chemin. no caminho. Je ne dois pas Eu não tenho lâcher Jésus en un seul instant. nem minuto. Combien de temps Quanto que tempo cette femme crie que derrière essa Jésus mulher gritou atrás de et que Jesus Jésus ne le répondait pas. que Jesus não a respondia? Combien de temps Quanto tempo que tu entends des cris que aujourd'hui você está gritando hoje au pied du Seigneur nos pés do et tu Senhor? n'as pas de réponse. Você não tem resposta? Toi seul qui sais. Só você sabe. Tu cries dans ta maison. Você grita na sua casa. Personne ne t'écoute pas. Ninguém te ouve. Tu cries dans ton cœur. Você grita no seu coração. Personne ne t'écoute pas. Ninguém te ouve. Mais Jésus, Mas il Jesus, t'écoute. ele está te Même escutando. s'il ne te répond pas. Ainda que ele não te Ne escute, recule pas. não volte atrás. Continue à crier. Continue gritando. Continue à crier. Continue gritando. Parce que Jésus a dit à cette Porque femme. Jesus, ele disse a essa mulher. Jésus a dit à cette femme. Jesus respondeu a essa mulher. Femme, Mulher, ta foi a tua est fé grande.
é grande. Ta foi est A grande. tua fé é grande. Ta foi A tua fé t'a sauvé. te salvou. Regarde ce que Jésus a dit. Olha o que Jesus Dans fala le verset no verso 28 28 du chapitre 15 de Matthieu. do capítulo 15 de Mateus. Alors Jésus lui dit, Então Jesus falou, femme, mulher, ta foi est a grande. tua fé é Qu'il grande, te soit que seja feito fait comme tu veux. como bem queres. Et à l'heure même, E no mesmo sa instante, fille fut a guérie. filha dela foi curada. Jésus lui a dit quoi? Jesus falou o quê? Ta foi est grande. A tua fé é grande. Que ça te soit fait Que seja feito comme tu veux. como queres. Comme tu veux. Como queres. Qu'est-ce que cette femme cherchait? O que aquela mulher procurava? La guérison de sa fille. A cura da sua filha. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Cette femme marchait derrière Aquela Jésus, mulher que en criant andava, derrière Jésus, gritando atrás de parce Jesus, qu'il voulait porque ela la queria guérison de a sa cura fille. da sua filha. Il voulait que Jésus Ela lui vienne queria en que aide. Jesus viesse pour ajudá-la guérir sa para fille. curar a sua filha. J'imagine Eu que imagino peut-être elle pensait talvez ela que pensasse Jésus allait aller avec que elle Jesus ia voltar com pour ela guérir sa fille. e curar a filha Mais dela. Jésus lui a dit Mas Jesus falou que ça te soit fait que seja feito comme tu veux. como quer. Alléluia. Aleluia. Jésus, Jesus, il a répondu ele au respondeu désir de cette ao femme. desejo daquela mulher. Elle avait un seul désir Ela tinha só à desejo ce moment-là. naquele momento. Comme toi aujourd'hui. Como você Ton hoje. désir, O seu c'est desejo la situation é a que tu situação entends de vivre. que você está vivendo. Tu demandes à Dieu E você pede a de Deus retirer de toi, de tirar de de você, solutionner de solucionar. cette situation E essa que tu situação entends de que vivre você está vindo, peut-être depuis vivendo, des années. talvez há muitos anos. Depuis des années. Há muitos anos. Jésus te dit aujourd'hui Jesus te diz hoje que ça soit fait que seja feito comme tu veux. como queres. Imagine ma soeur. Imagine, meu irmão, Imagine mon frère. meus irmãos, Jésus te dit aujourd'hui Jesus te dizendo que ça hoje soit fait que seja feito comme tu veux. como queres. Le désir de ton O cœur. desejo do teu Jésus est coração. en train de réaliser aujourd'hui Jesus hoje está realizando la persévérance a perseverança porte des fruits. traz frutos. Si tu persévères Se você persevera dans la douleur, na dor, dans la situation na situação difficile, difícil, sans murmurer, sem murmurar, sans réclamer, sem reclamar, sans tourner à droite, sem dobrar ni direita, à gauche, nem à esquerda, mais tu continues à mas prosterner você continua a devant le Seigneur, diante do Senhor, même si tu entends ainda que você escute des paroles négatives. palavras negativas, Continue à marcher derrière continue Jésus, andando atrás comme de Jesus, cette femme, como essa et mulher, crier, e grite, viens à mon secours. venha ao meu socorro. Jésus a dit Jesus que ça falou soit fait que seja comme feito tu veux. como quer. La persévérance A perseverança porte des fruits. traz frutos. Le royaume de Dieu O s'ouvre reino de et la céu bénédiction tombe e a sur toi. bênção de Deus cai sobre você. Il y a un temps Existe pour tempo que Dieu agisse. para que Deus haja. Dieu n'agit pas Deus, ele não age comme on le veut, como a gente bem mais quer. Dieu agit Mas Deus dans le age moment précis, no momento dans exato, le moment sûr. no momento certo. Et Dieu est là. E Deus, ele Pour está te répondre. aí para te Mais tu dois responder. Mas persévérer você tem que jour perseverar et nuit dia dans la e noite. douleur, Na dor, dans la souffrance. no sofrimento. Tu dois Você persévérer. tem que Mais perseverar. continue à regarder Mas Jésus. continue olhando Continue à te humilier devant Continue te Jésus. humilhando diante La de bénédiction de Dieu A bênção va arriver de dans Deus ta vie. vai chegar na sua vida. Rappelle-vous Lembre-se de 10 lépreux. dos 10 leprosos. Le 10 lépreux. Os 10 leprosos, Jésus, Jesus, il marchait. ele estava andando. Comme il marchait ce jour de cette femme. Como que ele andava no dia dessa mulher? Le jour que Jésus a rencontré cette femme. No dia que Jesus encontrou essa mulher, Jésus marchait. Jesus estava andando. Et la Bible va nous dire encore E a Bíblia nos diz que Jésus marchait. Jésus marchait Jesus andava pour aller à Jérusalem. para ir a Jerusalém. Et le 10 lépreux
E os 10 leprosos, vont rencontrer Jésus. eles encontraram Jesus. Pourquoi ils ont rencontré Jésus? Porque eles encontraram Jesus. Parce que Jésus est rentré dans une village. Porque Jesus entrou naquele vilarejo. Dieu créait toujours Deus sempre cria des situations situações pour te bénir. para te abençoar. Jésus est rentré dans une Jesus, village. ele entra naquele Et vilarejo. le dit lépreux E os 10 ont leprosos, entendu parler de eles Jésus. escutaram falar de Et ils Jesus. sont venus à son E rencontre. eles vieram a seu encontro. Cet homme, Aquele homem, ce dit lépreux, aqueles 10 il leprosos, croyait en Jésus. eles creram. Il em croyait Jesus. au miracle Eles criam no que milagre Jésus que fait. Jesus Ils faz. étaient sûrs, Eles tinham a certeza, comme cette femme, como aquela que mulher, s'ils arrivent devant que se Jésus, eles chegassem diante de ils Jesus, seront guéris. eles seriam curados. Jésus va leur guérir. Jesus ia De la curar lèpre. da lepra. Il n'y avait pas de Que solution. não existia Il n'y avait solução. aucune, Não havia guérison à cette époque. cura na época, mais ils étaient sûrs mas eles tinham a que Jésus certeza allait le que guérir. Jesus ia Alors quand curar. ils ont entendu parler, Então, quando eles escutaram Jésus falar, est en train de passer par ici. Jesus está passando por Il aqui va à e Jérusalem. ele vai a Il Jerusalém. est dans le Ele village. está na cidade. C'est dit lépreux. Aqueles 10 Ils ont leprosos, couru. eles correram. J'imagine Eu até imagino la force qui s'est a donnée força que eles se pour deram rencontrer para Jésus. encontrar com Jesus. Et la Bible va nous E dire a Bíblia vai nos que dizer ces 10 que lépreux aqueles 10 leprosos, arrivent à distance eles chegaram a uma et ils ont distância vu Jésus. e eles viram Jesus Et ils prosternent. e eles se Et prostraram ils criaient, e eles gritavam: Jésus, Jesus, fils de David, filho de Davi, aie pitié de nous. misericórdia de Jesus, nós. Jesus, Fils de David, filho de Davi, aie pitié de nous. misericórdia de nós. Mais ces hommes Mas aqueles ont homens fait quelque chose. fizeram algo. Ils sont restés à Eles distance ficaram à distância de Jésus de Jesus, parce qu'ils avaient la lèpre. porque eles eram leprosos. Mais la même personne, Mas a mesma pessoa, le même dit lépreux, os mesmos 10 qui a la foi, que tiveram fé, qui en arrivait à Jésus, que ao chegar em Jésus Jesus, va leur guérir. e eles seriam curados, C'est le même é o mesmo qui pense que pensavam que s'il va trop près de que se Jésus, ele chegasse muito perto avec de les Jesus, disciples, com aqueles il discípulos, peut leur contaminer de la eles lèpre. poderiam ser contaminados pela Parce que lepra, c'est une maladie porque contagieuse. era uma doença contagiosa. Le même qui a la foi O mesmo que tinha que fé, Jésus va leur guérir. que Jesus ia curá-los, C'est le même eram os qui mesmos pense que que pensavam si on est près de lui, que se chegarmos on perto peut dele, le contaminer. podemos Ils contaminar. sont restés à distance E eles ficaram parce qu'ils distantes, avaient la lèpre. porque eles eram Mais leprosos. ces hommes, Mas je aqueles pense homens, qu'ils attendaient eu penso que eles que Jésus esperavam faisait quelque chose que Jesus ia fazer algo dans les médias imediatamente pour eux. para ele. La persévérance A perseverança porte des fruits. traz fruto. Il faut Tem persévérer que pour perseverar recevoir la para bénédiction poder de Dieu. receber a bênção de Deus. Il faut Tem persévérer que perseverar pour recevoir para ce receber que Dieu a pour o que nous. Deus tem para Et nós. Jésus va dire à E ces hommes, Jesus falou naqueles homens: allez vous présenter vão se apresentar devant le sacrificateur. diante do sacerdote. Alléluia. Aleluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? O que foi que Jesus disse? Jésus a dit à ces hommes, Jesus disse àqueles homens: allez vous présenter vão se apresentar devant le apresentar sacrificateur. diante do sacerdote. J'imagine, Eu até imagino. ces hommes devaient penser Aqueles homens talvez que Jésus pensaram allait peut-être que Jesus ia estender as mãos, tendre la main estender as mãos et dire soyez e guéris. dizer sejam curados. Ou Jésus Ou então Jesus allait faire quelque ia chose fazer algo et mettre sur eux e colocar sobre eles et ils vont être e guéris. eles seriam curados. Jésus n'a rien fait tout de suite. Jesus não fez nada. Mais Jésus leur dit de faire Mas quelque Jesus chose. falou deles fazer Jésus a algo. dit allez vous Jesus présenter vão se apresentar devant le sacrificateur. diante do sacerdote. Ces hommes, Aqueles ils homens, devaient faire leur eles partie. deviam fazer Ils devaient a parte deles. persévérer Eles tinham que et perseverar marcher e andar jusqu'à où se trouve le até onde sacrificateur estavam os pour se sacerdotes présenter devant lui. para se apresentar diante Comme deles. cette femme Igualzinho qui essa criait mulher derrière que Jésus. estava gritando atrás de Jesus. Il fallait qu'elle criait derrière Ela tinha Jésus. que gritar atrás de Jesus. Pendant des moments et des Durante moments, muito tempo ela gritou. jusqu'à ce que le miracle Até que o arrive. milagre chegasse. Ces hommes devaient aller aussi dans leur Eles tour. também, a vez deles, Marcher derrière, andar aller atrás se présenter e se apresentar devant le diante sacrificateur. de um sacerdote. La persévérance A perseverança
porte du fruit. traz frutos. Si tu continues à Se persévérer, você continuar a perseverar, tu vas recevoir você vai ta receber bénédiction. a tua bênção. Celui qui recule Aquele que volta ne atrás reçoit rien. não recebe nada. Si cette femme avait Se reculé, aquela mulher tivesse sa voltado fille allait atrás, être morte. a filha dela ia Si morrer. ces hommes Se aqueles homens avaient reculé, tivessem ils voltado, n'allaient pas être guéris. eles não iam ser Et la curados. Bible a dit E a Bíblia que diz ces hommes ont que obéi. aqueles homens Ils se mis obedeceram à e marcher eles começaram pour a aller andar retrouver le para encontrar sacrificateur. o sacerdote. Mais en chemin, Mas no caminho, un de ces hommes dos homens, a remarqué ele qu'il percebeu était guéri. que ele estava curado. Et il a retourné E ele voltou en arrière, atrás allé jusqu'à e Jésus, foi até Jesus se prosterner, se prostrar le front contre terre. a fonte no Et chão. il commence à Ele glorifier Dieu. começou a glorificar a Et Deus. Jésus prit la E parole. Jesus tomou a palavra disant, e disse-lhe: Le 10 os 10 n'est-il pas guéri? não foram curados? Le 10 Os 10 n'est-il pas guéri? não foram todos curados? Où sont les 9 autres? Então onde estão os 9 outros? Où sont les 9 autres? Onde estão os 9 Il outros? fallait que cet homme samaritain Tinha que aquele homem Revient samaritano voltar au pied du ao Seigneur pé do et Senhor glorifié. e glorificá-lo. Vous savez ce que Jésus lui a dit? E você sabe o que Jesus lhe Jésus lui a respondeu? dit comme ça. Jesus lhe falou dessa forma: Ta foi a tua fé t'a sauvé. te salvou. Ta foi A tua fé t'a sauvé. te salvou. Si tu persévérais, Se você persevera, Dieu va te bénir. Deus vai te Mais abençoar. quand la bénédiction Mas arrive, quando a bênção chegar, retournez au pied de Jésus. volte ao pé de Jesus. Retournez au pied de Jésus Volte ao pé de pour Jesus glorifier para Dieu. glorificar Deus. Retournez au pied de Volte Jésus ao pé de Jesus pour glorifier para Dieu. glorificar a Deus. Témoigne Testifique ce que Dieu a fait o que Deus fez dans ta vie. na sua vida. Mais ne t'éloigne pas. Mas não te afaste. Ne passe pas inaperçu. Não passe inapercebido. Ne t'éloigne pas. Não te afaste. Parce que si tu Porque se persévères, você persevera, si tu se persévères, você persevera, Dieu va te bénir en Deus Jésus-Christ. ele vai te abençoar em Mais Jesus quand la Cristo. bénédiction Mas arrive, quando a bênção chegar, reviens au pied du Seigneur. volte ao pé de Jesus. Combien de nous Quantos de qui nós que persévéraient perseveramos dans la douleur na dor? et quand la E bénédiction quando a arrive, bênção chegou, ils s'éloignent du se Seigneur. afastou do Senhor. Mes frères et sœurs, Irmãos, nous sommes en guerre. nós estamos numa On guerra. gagne une bataille, A gente ganha uma luta, mais la guerre mas a n'est guerra, pas encore gagnée. ela não ganhou. Ceux qui a acabou. gagné la guerre pour nous, Aquele que venceu a guerra por nós c'est Jésus. foi Jesus Si tu Cristo. continues à Se marcher avec você Jésus, continuar a andar com tu Jesus, auras de victoire en você victoire. vai ter vitórias. Tu auras de victoire en Você victoire. vai ter vitórias e vitórias. De la même Da manière mesma maneira que cette femme que aquela mulher a persévéré perseverou derrière Jésus, atrás de Jesus. malgré les luttes, Ainda que tenha malgré luta, les difficultés, ainda que tenha malgré dificuldade, les paroles ainda que négatives. tenha palavra Elle n'a negativa, pas ela não reculé. voltou Elle atrás. a persévéré. Ela perseverou. Persévérez, ma soeur. Persevere, meu amor. Persévérez, irmão. mon frère. Meu irmão. Dieu est là. Deus, ele está Il aí. te bénira. Ele vai te Dans le moment abençoar sûr. no momento certo. Persévérer. Persevere. Comme le dit le preux. Como os 10 Mais leprosos. ne fais pas comme le 9. Mas não faça como os 9. Mais fais comme celui Mas faça como qui aquele a que reçu. recebeu. Il a perçu la Ele bénédiction. recebeu a Il a bênção. dit, je suis guéri. Ele disse, eu estou Parce que curado. je persévérais Porque eu perseverei dans le chemin de la no victoire. caminho da Il a vitória. retourné au E pied ele de voltou ao Jésus. pé de Je Jesus. pense que le 9 autres, Eu acho que os 9 ils ont vu qu'ils étaient guéris. eles viram que estavam Mais ils sont curados. partis chez eux. Eles foram embora pra Ça y est, casa c'est deles. bon, je suis guéri. Tá bom, eu fui J'ai plus curado. besoin de Eu Jésus. não preciso mais de Ils Jesus. n'ont pas gagné la guerre. Eles não ganharam a Ils ont guerra. gagné une victoire. Eles tiveram uma Pour vitória. gagner de victoire en victoire, Para ter vitória, il faut de vitória, continuer tem que à continuar marcher avec Jésus. a andar com Se Jesus. représenter devant le Maître Voltar quand a la apresentar bénédiction est venue. diante do mestre quando a bênção receber. Persevere. La persévérance A perseverança porte de fruits. traz fruto. Ne recule pas derrière. Não volte atrás. Aucune parole négative Nenhuma palavra ne doit pas negativa te faire reculer. pode te fazer voltar C'est atrás. Jésus qui est au contrôle. É Jesus que está no controle de C'est tudo. Jésus qui est au contrôle. É de tout. Jesus que está no controle de Si nous étions nous, Se nós fôssemos nós à mesmos, l'époque de Jésus,
na época de Jesus. Écouter les paroles des fois dures E escutar umas qui palavras viennent de la bouche du duras Maître. que saiu da boca do mestre. Allons-nous être sauvés? Será que seríamos salvos? Allons-nous n'aller pas perdus? Será que não seríamos Nous n'allons perdidos? pas nous reculer. Não s'éloigner voltaríamos de atrás Jésus. e se afastar de Des Jesus. fois, Muitas das vezes, on dit, nós on dizemos, voulait être à l'époque de eu queria Jésus. estar na época de Jesus. Mais des fois, Mas muitas das on peut vezes, même penser se pensarmos, que Dieu nous a tant aimés. bem, Jesus nos amou, Deus nos Nous, amou, la dernière génération, nós, a última geração, qu'on n'a pas été à l'époque de que Jésus. não estávamos na época de Jesus. Parce que, mes frères et sœurs, Porque, irmãos, si nous étions là, se nós estivéssemos beaucoup naquela época, d'entre nous muitos de nós allaient partir en enfer. ia para o inferno. Beaucoup d'entre nous Muitos de nós allaient partir en enfer. ia para o inferno. Imaginez une Imagine simple parole uma simples qui vient palavra de ton frère, que vem do teu de irmão, ta sœur, da tua irmã, de l'assemblée, da ou même du assembleia, pasteur. ou até mesmo do Tu pastor. t'éloignes de l'église. Você já se afasta da igreja. Imaginez une parole Imagine a qui palavra vient de la bouche de que Jésus, vem da boca de en Jesus, chair et en os, em carne e osso, qui te e dit, te diz, je ne suis pas là pour toi, eu não estou aqui para ti, je suis venu pour que ce peuple. eu vim para este povo. Imaginez Imagine si nous étions là. se nós estivéssemos Combien lá. d'entre nous Quantos de nós allaient continuer à marcher? iríamos continuar Je dis caminhando? gloire à Dieu. Eu digo glória a Deus. Merci Seigneur. Obrigada, Senhor. Que je n'ai pas été à l'époque Que de eu Jésus. não estava na época que tu Et estavas. aujourd'hui tu m'as mis E hoje tu me colocou tout entre mes mains. tudo entre minhas mãos. Ta parole A tua palavra qui me dit, que me diz, si tu suis se tu me seguires ce chemin, esse je caminho, vais te sauver. eu vou te salvar. Si tu continues Se tu à continuar persévérer a dans perseverar ma parole, na minha je palavra, vais te eu sauver. vou te salvar. Toi et ta famille. Tu e a tua Parce qu'à família. travers toi, Porque através de você, ton attitude, a tua atitude, ceux qui t'entourent aqueles que estão ao seu vont lado, voir la main vê puissante a de mão Dieu dans ta poderosa de vie. Deus em sua vida. Alléluia. Aleluia. Ton attitude A tua atitude va te bénir. vai te Mais elle ne va abençoar. pas bénir Mas seulement toi. ele não vai abençoar Ton só attitude você. A tua atitude va faire vai que fazer ta famille toda a sua sera família bénie aussi. seja abençoada Parce qu'ils também. vont dire, Porque eles vão je dizer, veux être comme tel. eu vou ser como Je você, veux être comme lui. eu vou ser como ele. Qu'est-ce qu'il fait? Como ele Il faz? marche avec Ele Jésus. anda com Jesus. Moi aussi, je vais Eu marcher também avec vou andar com Jésus. Jesus. Moi aussi, je vais marcher avec Eu também Jésus. vou andar com Jesus. Pour être béni, Para ser pour être abençoado, sauvé. para ser salvo. Mes frères et sœurs, Irmãos, que aucune parole que nenhuma palavra négative negativa vous fait reculer. me faça voltar atrás. Persévérez. Mas persevere, Persévérez persevere dans la difficulté, na dificuldade, dans la maladie, na doença. dans la situation impossible. Em qualquer que for a situação, Ne reculez pas. não volte atrás. Dieu va te délivrer Deus vai te dans le moment sûr. proteger no momento certo. Marche derrière Jésus. Anda atrás de Jesus. Criez derrière Jésus. Grite atrás Comme de cette Jesus. femme Como aquela mulher cananéenne. cananeia. Marche Ande dans l'obéissance na obediência de Jésus. de Jesus Comme Cristo. le dit l'hébreu. Como os 10 leprosos. Tu seras béni. E você será La abençoado. persévérance A perseverança porte des fruits. traz fruto. La A persévérance perseverança porte des fruits. traz fruto. La A persévérance perseverança sauve. salva. La A persévérance perseverança délivre. liberta. La A persévérance perseverança transforme. transforma. La A persévérance perseverança donne des vies dá vida en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém? C'est voilà E aí está le message a que mensagem Dieu a pour toi que Deus tem en Jésus-Christ. para você em Il te Jesus dit, Cristo. mon fils, Ele te diz, meu filho, ma fille, minha ne filha, recule pas. não volte atrás. Même si Ainda il y a des que paroles négatives, tem palavras je negativas, suis avec toi. eu estou com você. Je suis avec toi. Eu estou com Je você. suis avec toi. Eu estou com você. Alléluia. Aleluia. Toi, mon ami, Você, meu qui amigo, n'a pas encore accepté que Jésus, não aceitou Jesus, je t'invite en ce moment. eu quero convidar Ne perde plus de temps. de não perder mais tempo. Ne perde plus de temps. Não perca mais tempo. Accepte le Seigneur Jésus Aceita o Senhor Jesus pour être sauvé. para ser Pour salvo. qu'il puisse être ton Seigneur. Para que Ele seja o seu Senhor.
Je vais prier pour toi. Eu vou orar por Toi aussi você. qui es éloigné, Você também que está desviado, reviens à Jésus. afastado, volte a Pendant ce Jesus. moment que je vais prier, Neste momento que eu vou orar, fermez vos yeux. feche seus Au nom olhos. de Jésus, No nome de Jesus. ferme tes yeux. Feche seus olhos. Et dis avec moi. E repita comigo. Seigneur Dieu, Senhor au Deus, nom de Jésus, no nome de à Jesus, partir de ce moment, a partir deste je me instante, prosterne eu me prostro devant toi diante de ti et j'accepte e eu te le aceito, Seigneur Jésus o Senhor Jesus, comme mon unique, como meu único suffisant, e suficiente Sauveur et Seigneur. Salvador e Senhor. Si j'avais fait un Se eu pacte fiz pactos avec le com o diable, diabo, conscient et consciente inconsciemment, ou je inconsciente, brise eu maintenant quebro au agora. nom de No Jésus. nome de Si Jesus. je t'éloigne Se de eu me toi, afastei de ti, me voici de aqui nouveau estou novamente devant toi, Seigneur. diante de ti. Je dépose ma E vie eu deposito a entre minha tes mains. vida entre Au tuas nom mãos. de Jésus. No nome de Au Jesus. nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. N'oubliez pas une chose. Não esqueçam, La a persévérance perseverança porte des fruits. traz fruto. L'attitude A atitude d'une personne de uma pessoa change tout muda tudo dans ta vie. na sua vida.